Se você quer se livrar rapidamente e de forma sustentável das suas dores nas costas, então você está no lugar certo. Eu sou Ronald Liebscher-Bracht e hoje vamos fazer uma rotina de 30 minutos que é extremamente eficaz contra dores nas costas. Deixe-se surpreender e torne isso uma rotina. E nós te ajudaremos com o nosso calendário de motivação, que você pode imprimir gratuitamente e que te ajudará a se livrar dessas dores nas costas. Começamos imediatamente com o exercício mais importante que equilibra o sentar. Por favor, encontre uma parede, vá com um certo ângulo no cotovelo contra a parede, largura dos ombros, traga os quadris para a frente e certifique-se muito de que seu abdômen está máximo recolhido. O seu umbigo está puxado em direção à coluna lombar e então você está sentindo o alongamento diretamente no quadril. Sente na virilha, talvez sinta nas costas, bem lá dentro. Respire bem e aumente a extensão sempre ao expirar e certifique-se de soltar na frente, mas puxe o umbigo para dentro. Não é muito fácil, mas muito eficiente. Porque então você chega diretamente à fonte da maioria das dores nas costas na região lombar. Empurre sempre mais para frente as virilhas, afaste-se assim da parede. À medida que o arco se torna cada vez mais extremo, puxe o queixo para trás, o que agora também envolve a coluna torácica. Até onde for possível, estique-se e leve a cabeça para trás em algum momento e aumente esse alongamento e respire cada vez mais fundo, mantenha-se abaixo do limite, onde fica muito intenso e deve ser sujo novamente. E então você pressiona a força do seu abdômen no quadril e tenta empurrar a parede para cima, empurrando para frente e volta um pouco mais para dentro e lentamente volta para cima, movendo-se um pouco livremente. E vá direto para uma cadeira ou uma mesa, para que você tenha um pouco de contraforça para apoiar, e agora vá cada vez mais fundo e tente levar também a parte inferior das costas para alongamento. Esta é agora a contração. Dobre também um pouco os joelhos para que a puxada nos tendões das pernas não o impeça de se inclinar para a frente. Então dobre um pouco para que os joelhos não sintam mais alongamento. Porque não queremos isso agora, queremos agora na parte inferior das costas. Apoie-se também contra isso e vá sempre mais para baixo. E você deve realmente sentir o alongamento na parte inferior das costas. Deixe-se entrar novamente e deixe a gravidade ajudar. E tente sempre trabalhar mais para fora, para que aqui na região inferior da coluna lombar o movimento entre. Porque praticamente a reação ao encurtamento está na frente, está lá atrás. Porque os músculos precisam se contrair para equilibrar a tensão da frente, e é por isso que a maioria das pessoas tem uma rigidez nas costas, como sempre dizem os massagistas. Uau, contração total, sem movimento, tudo muito rígido.
E agora vamos lá e puxamos cada vez mais e um pouco mais e um pouco mais. E então você tenta alcançar atrás das suas pernas e tenta exatamente ali. Onde as costas estão sendo alongadas agora, fortaleça essa área para levantar seu tronco. Um pouco mais e um pouco mais. E então solte e vá um pouco mais fundo no alongamento. Você também pode puxar mais o pé para baixo e tentar fazer isso um pouco mais longe, depois lentamente voltar para cima. Ok, agora vamos girar, ou seja, você se coloca com o seu pé direito com o lado de fora contra a parede. Fique com os ombros um pouco afastados para ter uma postura estável e agarre a parede com a mão esquerda e também com a direita, puxando-se cada vez mais para a direita. E agora as vértebras intervertebrais comemoram, pois estamos pressionando-as completamente. Você pode imaginar isso como uma esponja cheia de água suja e agora a esprememos ou a apertamos para que a água suja saia. E quando voltamos depois, ele se enche de novos nutrientes da solução circundante e a sujeira pode ser removida, não precisamos dela. Então isso é a limpeza dos discos intervertebrais, o que estamos fazendo agora. Continue girando e você pode girar ativamente a cabeça também. E podes então medir um pouco também na cabeça, através do aumento do ângulo de visão, sempre mais longe, e agora tenta contrair. Os músculos rotadores do tronco que te viram para a esquerda, mas nós nos seguramos firmes e por isso não há movimento ao tentar. Mas isso desencadeia muitos efeitos incríveis, removendo nós de tensão dos músculos correspondentes e agora, quando você solta e relaxa novamente. Agora podes continuar na extensão e depois voltamos lentamente e imaginas como os teus discos intervertebrais se enchem completamente. E depois vamos para o outro lado. E fazem exatamente a mesma coisa, só que agora ao contrário. Agora a mão direita agarra a parede e todo o tronco é puxado para a esquerda. Desse momento, imagine como os seus discos intervertebrais estão sendo comprimidos em toda a sua extensão, toda a sujeira sendo expulsa e então se espalhando neste fluido circundante. E espero que o seu metabolismo seja bom o suficiente para que seja eliminado antes de avançarmos novamente para a frente mais tarde. Para que a sujeira seja removida e não seja sugada de volta. E continue girando, sempre girando e observando que você pode olhar um pouco mais para a esquerda sobre o ombro agora. Use a respiração corretamente, inspirar profundamente é bom e expirar profundamente te levará mais longe no alongamento. Porque a expiração reduz a tensão muscular, isso passa pelo cérebro e assim você consegue se alongar mais, principalmente durante a expiração. Continue se aprofundando sempre. E não importa como você está de pé
ou como está inclinado na parede, não faz diferença. Faça o melhor que puder pessoalmente e cada vez será melhor. Não estamos fazendo um concurso de beleza nem um concurso de graça, mas simplesmente queremos tornar nosso corpo, nossa coluna livre de dor. Aqui a ótica não importa. Continue girando um pouco mais e agora todo o tronco se contrai, como se quisesse virar para a direita. Mas ele não pode, porque estamos segurando ele firmemente e tentando mais e mais e soltando novamente e continuando a alongar e saindo lentamente. Agora os discos intervertebrais estão se enchendo novamente, imagine. Isso foi a refeição festiva, 2 vezes para os discos intervertebrais. Ok, agora precisamos do laço. E o melhor seria algo para segurar, então você pode pegar uma cadeira. E agora vamos nos posicionar de forma que, idealmente, façamos o loop um pouco grande, você também pode ficar em pé no cinto ou usar uma toalha. Sim, tudo bem, coloque o pé direito na alça, agora passe a alça entre as pernas para a mão esquerda. E puxa praticamente o seu pé direito para a esquerda, de modo que agora você está cruzado, talvez um pouco mais alto para que possa ser visto claramente. Agora você empurra sua pelvis para a direita cada vez mais e sente o alongamento do lado direito da pelvis primeiro, agora se puder. Então, se você não consegue, permaneça firmemente instável. Se você consegue, do equilíbrio, então leve o braço sobre a cabeça. E você continua puxando cada vez mais para a esquerda e agora percebe que a extensão vai além da borda direita da pelvis, quanto mais você puxa o braço direito para a esquerda. Quanto mais a extensão se estende para o lado direito do corpo, pois queremos tornar toda a parte de trás livre de dor. De baixo, do ligamento cruzado até em cima, onde a coluna cervical começa, onde então o pescoço começa, sempre puxando para o lado, bonito. Sempre puxando para o lado e então você contrai um pouco. Especificamente com o lado direito do corpo, onde há uma sensação de puxão devido ao alongamento, você contrai e tenta se levantar, mas não consegue. Porque o loop impede que sim e seu braço, que segura o loop e tensiona corretamente e retira a força, relaxa e puxa um pouco mais. E mais um pouco mais e sair novamente com cuidado, saia com cuidado, sempre movendo-se lentamente após esses alongamentos. Agora você coloca o seu pé esquerdo na alça ou na sua toalha, que você deve segurar com as 2 mãos, ou fazer um nó em uma ponta ou com o seu cinto. E então você passa entre as pernas, pega a alça com a mão direita, fica de pé cruzando as pernas, ou seja, a alça. Se você não tiver isso, não é um grande investimento e dura 50 anos, você deve adquirir, porque é simplesmente super útil para tornar os exercícios melhores e mais eficientes. E conseguir fazer mais facilmente, e agora você empurra sua pelvis para a esquerda, empurrando cada vez mais para a esquerda, agora você sente a distensão novamente aqui. E então aqui em cima, e agora puxa o braço esquerdo cada vez mais para a direita. E agora você percebe, agora a extensão vai mais alto, cada vez mais e um pouco mais. Mas faça isso apenas com o braço esquerdo, como eu disse, se você não estiver balançando muito e se conseguir manter o equilíbrio bem. Continuar indo para a direita, continuar um pouco mais para a direita e você percebe que de fato o tecido cede um pouco, permitindo que você vá um pouco mais longe. E esse é o trabalho que temos, que precisamos fazer enquanto vivermos, equilibrar e quando você faz essa rotina. Se você apenas seguir essa rotina diariamente,
e depois de 2 semanas, talvez 4 vezes por semana, então eventualmente 3 vezes por semana e eventualmente 2 vezes por semana, mas não menos do que isso, porque senão tudo isso se acumula novamente, porque é assim que vivemos, porque passamos muito tempo sentados e não compensamos. No geral, o movimento está completamente restrito e está ficando pior à medida que nos tornamos mais digitais, o que é ótimo de um lado, mas essa é a desvantagem, como se diz, isso é o negativo. Continuar puxando e contraindo novamente, tensionar com o lado esquerdo, como se estivesse tentando subir. Mas segure firme, aperte mais forte, aperte ainda mais forte e solte novamente e continue a se alongar mais uma vez e saia lentamente novamente. Sair devagar, fazer um pouco de dança do ventre, infelizmente não sei fazer isso, sim, ok? E agora vamos em direção ao canto, na direção do canto. Ou procure uma porta, uma abertura de porta, isso também funciona, sim, os braços estão completamente esticados e os levamos um pouco mais alto do que horizontalmente, um pé para dentro, um pé um pouco para trás. E quando você avançar agora, você vai perceber que a mão está passando pela parede. Agora, Meike, por favor, vá exatamente para a minha mão direita. Quando isso acontece ou para a área esquerda, não importa na verdade. Agora olhe bem para o que você vê. Eu dobro meus dedos, levanto a palma da mão longe da parede, estico os dedos novamente. Vou em direção ao canto e estico meu cotovelo novamente, o esquerdo e o direito, e estou mais fundo. Ok, e você faz isso toda vez. Quando perceber que poderia se esticar mais, mas está grudado na parede, dobre os dedos, afaste-se, vá mais fundo. E estique novamente o cotovelo, pois o cotovelo deve estar sempre completamente esticado, e eu também farei isso de novo agora, como antes e mais para dentro. E mais uma vez e mais fundo, sim, e você percebe, isso puxa no peito, isso puxa na articulação do ombro, isso puxa no braço, os braços descem até os cotovelos. Continue avançando e agora pressione com ambas as mãos, mas com os cotovelos totalmente estendidos, tão firmemente contra as paredes quanto puder. Eu te ajudo e faço mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E retira a força novamente, relaxa, entra um pouco mais fundo e sai lentamente. Sente só, não é maravilhoso? Eu amo isso depois desse exercício, tudo flui completamente. Vamos aumentar um pouco mais, vamos pegar os braços de novo assim, mas agora um pouco mais alto. Mas um pouco mais alto, até chegarmos a cerca de 30 graus, que é 1/3 de 90, então 1/3 da borda de um porta-copos quadrado, e também voltamos aqui. Agora estamos em fibras um pouco diferentes, você percebe? Ela se estica de novo, mas se estica um pouco diferente. Vamos fazer isso com os dedos, levantar as palmas das mãos, continuar indo mais fundo. Até que os cotovelos estejam esticados e você só pode inserir a mão até onde realmente consegue manter os braços esticados, pois você precisa da extensão. Você precisa da extensão por causa do bíceps, pois isso é principalmente uma extensão de bíceps para a maioria das pessoas. E não apenas um alongamento do peito, também está sempre envolvido em algum lugar, mas para a maioria das pessoas é apenas um exercício puro para os flexores do cotovelo. Porque também tem muito a ver com a posição do ombro e, por sua vez, com a dor na coluna torácica. Continuar a entrar mais fundo e talvez envolver novamente
um pouco mais fundo e sempre aumentar, conforme percebes, a distensão diminui, porque os tecidos cedem. Assim você vai com pequenos movimentos, com as pontas dos dedos, palma da mão, estique os braços novamente, sempre um pouco mais para dentro, e certifique-se de que está entrando com a extremidade superior do peito, ou seja, com a extremidade superior do externo, e não com a pelvis, e isso não traria benefícios. Você precisa pressionar firmemente a extremidade superior do externo, empurrando-a ainda mais para dentro do canto e depois pressionando novamente com força. Vamos lá, pressione com mais força. Cotovelo esticado e ainda mais firme, e ainda mais firme, e ainda mais firme. Solte, relaxe novamente, vá um pouco mais fundo e então sairemos do canto. Percebes o que está a acontecer aí? Apenas com uma vez a praticar? Imagina se o fizeres regularmente, isso significa que deves fazê-lo regularmente. Por favor, agora estou a mover um pouco. E agora vamos continuar no tapete. Algodão ou carpete, não importa. Vá para as 4 patas. Leve as mãos um pouco mais para a frente. Palmas das mãos para baixo, um pouco para fora. Agora deixe-se cair. Deixe-se cair com a virilha para frente. Ok. E tire o joelho direito e deixe-se cair com a pelvis. Agora você vai perceber. Isso puxa um pouco diferente, e isso é bom, porque esse exercício complementa o exercício na parede com a hiperextensão. Agora estamos focando mais em outra parte do flexor do quadril. E assim, como um efeito colateral agradável, também puxa as pernas para a direita, incluindo os adutores, que são geralmente muito curtos na maioria das pessoas e geralmente tão curtos que também puxam o músculo iliopsoas ao se afastar lateralmente. Mas vocês não precisam entender isso completamente, estou apenas dizendo para aqueles que estão mais familiarizados com a anatomia do movimento, deixar afundar bem. Deixe afundar bem e depois pressionamos com o joelho esquerdo bem firme contra o chão, pressionar bem firme contra o chão, ainda mais firme, soltar novamente, deixar afundar mais profundamente. Respire bem, respire corretamente. E depois simplesmente mudamos. Agora eu simplesmente pego os discos com os meus joelhos, onde eles estão, e simplesmente vou na direção oposta. Agora minha perna direita está esticada e minha perna esquerda está dobrada. E agora eu deixo minha virilha direita afundar bem para baixo e flores sempre pertencem à água. Isso não tem nada a ver com o treinamento, mas Thomas sabe. Deixe afundar bem e afaste a perna esquerda do corpo para o lado. Deixe bem relaxada e você vai perceber. Agora, principalmente na virilha direita, e isso é bom, porque estamos falando novamente sobre o músculo iliopsoas, que é o músculo que precisamos controlar. Para que possamos realmente ser poupados permanentemente de dores nas costas, e o que é sempre chocante, o que é mais impressionante, deve-se dizer, chocante é negativo, é positivo, impressionante, o positivo é. Mesmo que você tenha hérnias de disco e outras coisas desagradáveis desse tipo, ou vértebras deslocadas, ou inflamação das articulações facetárias, você pode aliviar suas dores quase tão bem. Tão fácil de se livrar como se você não tivesse, o que se deve ao fato
de que essas lesões, ao contrário do que muitos pensam, incluindo médicos e terapeutas, infelizmente, não têm nada a ver com a dor. Na maioria dos casos, há exceções como sempre, mas na maioria dos casos. Deixe afundar bem fundo, afunde ainda mais fundo e então apertamos bem firme. O joelho direito contra o chão, apertar firmemente contra a tensão, apertar ainda mais firmemente contra a tensão, apertar ainda mais firmemente contra a tensão e retirar a força e um pouco mais para dentro. E sair devagar novamente, um pouco de organização, ser cuidadoso com vocês, especialmente se você não fez isso por muito tempo, muito cuidadoso. Talvez agora segurar nos joelhos ao longo das pernas, esticar na direção oposta, puxar para frente pedacinho por pedacinho. E agora novamente como antes em pé também. Agora vamos falar novamente sobre essas tensões, essas contrações, que na verdade estão presentes na parte de trás das costas, na maioria das pessoas, de forma tão brutal. Muitos que sofrem com dores nas costas também dizem: sinto como se estivesse usando um espartilho, como se estivesse vestindo uma armadura de cavaleiro, como se tivesse uma placa nas costas, como se estivesse soldado, e esse sentimento faz com que os músculos que estão contraídos puxem tão forte. Os titânios, placas de titânio com as quais as vértebras são estabilizadas, quebram, sofrem fadiga e rasgam. Titânio, pensem nisso, o que normalmente suporta. Tão grandes são essas forças musculares que atuam e lentamente puxam cada vez mais para a frente e depois puxam de volta com força. Agora puxe com as costas, como se quisesse para trás, para cima. Faça um esforço, puxe, não de forma brusca, mas sempre um pouco mais forte. Puxe bem e assim vamos aumentar a tensão um pouco mais. Puxe um pouco mais, você logo sentirá o que está acontecendo e puxe um pouco mais. Um pouco mais e solte e pronto. Olha como você avança para frente, como isso cede agora, e nós amamos isso porque lá atrás precisa de movimento, precisa de metabolismo, tudo precisa ser totalmente limpo e renovado novamente, por assim dizer. Então saímos devagar e agora vamos fazer algo especialmente divertido e bonito, porque agora vamos deixar a gravidade fazer o exercício. O que quero dizer com isso? Agora vamos para a posição deitada de costas. E você pega livros ou nosso suporte para as costas, de modo que ele fique sob o cóccix e então estica as pernas. Primeiro mantenha-se reto, estique as pernas e deixe-se ser puxado novamente. Isso é o exercício. Eu recomendaria fazer isso todas as noites. Especialmente se você desenvolver dores nas costas à noite, todas as noites coloque o back saver ou livros empilhados adequadamente, de preferência livros de bolso, que são um pouco macios. Ou você coloca um pano de prato por cima, então isso funciona muito bem, porque assim você evita a possibilidade de ter dores nas costas. Isso é praticamente impossível depois do exercício. Você vai dormir como um bebê, mas por favor não durma de lado com os joelhos dobrados, no pior caso na posição de decúbito dorsal, isso não deve acontecer. E se você perceber agora que a extensão acabou, então você gradualmente vai mais fundo na abertura, separando as pernas, então você logo percebe novamente, puxando mais para dentro.
Como isso é bonito? A gravidade faz o trabalho. Sim, você pode assistir TV, pode ler, pode ouvir música, pode conversar ou ler. Sim, sem tempo adicional, mas um efeito que te deixaria de queixo caído, que te deixaria totalmente entusiasmado, sim. E um pouco mais adiante, abra as pernas quando a sensação passar. E você pode ficar lá tranquilamente. Eu fico deitado lá por 10, 15 minutos às vezes, só precisa descer com muito cuidado depois, porque você está tão alongado que o corpo precisa se acostumar primeiro. Ok, então você está lentamente se acalmando. Uau! Salvador das costas, aliás, clique aqui e então você receberá as informações corretas e poderá ler sobre o que se trata. E enquanto ele não for entregue, basta pegar livros. Por isso, clique aqui. Não, clique ali, foi o lado errado. Sim, clique ali e experimente 30 dias gratuitos. Acredito que você ficará entusiasmado. Pelo menos tente, por favor. Por favor, tente. Tchau.